Vamos lá, né? Então, para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Deixa eu só somar uma coisa com vocês aqui, tá? Peraí. Somar uma situação com vocês, principalmente nesse papel de analista de dados, tá? Eita, peraí, rapidinho. Vamos lá, voltando aqui. Problemas na área de análise. Problemas na área de análise. No meio da conversa que não seja, não esteja gravado. Vamos lá.
Para a gente poder entender aqui. É, só uma questão da questão da análise de dados, tá? Para deixar bem claro, uma questão da análise, esse papel, e o papel do dashboard dentro dessa questão, tá? O Power BI é uma ferramenta do analista, tá? Isso não só eu que estou falando, depois eu posso mandar isso vídeo de várias linhas para vocês, de vários autores, de várias situações. Esse cargo hoje que nós chamamos de analista de dados, principalmente júnior, aqui praticamente é o cara que está iniciando, ele se desmembrou do que era do setor de tecnologia. Tá? Hoje ele não é um cargo exclusivo de tecnologia. Tá? Falando isso aí porque me perguntou e agora acabei de receber essa ligação na mesma situação que é que está acontecendo. Né? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Hoje, todos os setores hoje geram informação. E essas informações elas devem ser desmembradas. E melhor do que nada para desmembrar são as pessoas que são da área, que elas sabem o que é aquele dado. Né? Ah, mas professor, mas aí é um Power BI do setor de tecnologia. Não. É igual que eu estou dizendo assim, o sistema do imposto de renda é do setor de quem tem que fazer imposto de renda, porque o programa é de computador, então tem que ser o cara de TI. Não tem. Hoje, a análise de dados ela é uma área afim de todas as áreas. Então, hoje, os profissionais das áreas, eles têm se capacitado, porque eles são melhor de analisar seus próprios dados e transformar esses dados em tomada de decisão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, é melhor, por exemplo, eu chegar aqui e dizer, hoje, eu pegar o meu contador e dizer para o meu contador, cara, tu tem que dar uma estudada ali no Power BI, porque esses dados que tem aqui, eu quero que tu converta isso aqui em dashboard. Melhor do que ele, do que eu chamar um cara de uma outra área, que não é da área dele, que ainda vai ter que entender esses dados para converter em tomar decisão. Sim ou não? Então, isso, ele é um caminho mundial, tá? Ou seja, hoje eu tenho advogado aprendendo análise de dados, eu tenho hoje veterinário aprendendo análise de dados, fazendeiro aprendendo análise de dados, médico aprendendo análise de dados, tem um primo que mexe com isso, tem o pessoal na área de medicina, cara, isso tem muito, cara, vocês têm noção, no LinkedIn que tem de vaga para área de saúde, para análise de dados, é gigantesca. Tem até mais do que para as outras áreas. Né? Então, é aquela coisa que se tornou. Lembra que quando a gente tinha qual é o básico hoje por emprego? A pessoa dizia assim: o básico é um idioma e o curso básico de informática. Tu tinha que saber Excel, nem que você não é, mas não é da minha área, mas tu tinha que ter o básico. Essa área de análise básica com o Power BI está se tornando básico. Todo mundo que é da sua área hoje tem que analisar os dados da sua área. Não dá para me chamar o cara lá do outro setor que não é, que eu vou ter que explicar para ele o que é aquilo, para ele poder entender e gerar um dash. Tá? O cara de TI faz isso? Faz. Ele está acostumado a se adaptar, a absorver esses dados e transformar. Mas é melhor do que eu pegar um cara da minha área. Então, hoje, está sendo base. Não é análise de dados, não é TI. Ela é uma área afim de todas as áreas. É o primeiro passo para quem vai trabalhar com os dados das suas áreas. E melhor do que é a pessoa que é da área, eu capacitar ela para me entregar isso. Tá? Então, que isso fique para vocês, porque chegou para mim uma situação de mas o professor análise de dados, ele não é do setor de. Ele não é só para o pessoal de informática? Não, não é para o setor de. Claro, o pessoal de informática vai ter facilidade? Vai, porque ele já estuda Excel, ele já estuda programação, mas aí eu não posso mais depender dessas áreas para isso. Eu não posso ficar, por exemplo, que agora eu recebi uma ligação porque o cara do comercial precisava de um dashboard. E o cara não entregou o dashboard, né? Não entregou. E aí lá o dono deu uma suspensão pro cara. Né? E aí o cara, porque ele estava aprendendo o Power BI, ia lá, e aí o cara de São Paulo e um cara do Rio que estão trabalhando, disse, cara, isso é básico. Como é que ele não sabe fazer, não sei o quê, entendeu? E aí, por incrível que pareça, né? Como é que é? Eu ia justamente conversar isso e nesse momento que eu recebi essa ligação,
Então, hoje o Power BI ele é uma ferramenta básica para todas as áreas. E todo mundo hoje está adaptando para cada setor, tem que saber gerar seus relatórios hoje em forma desses dashboards, analisar eles. Tá? Então, isso que eu queria deixar essa mensagem, porque justamente essa pergunta que apareceu, né, não pensem que isso é específico do setor de TI. Não é. Tá? Ciência de dados, eu poderia até dizer que é algo mais até matemático, mais analista, hoje não é. É a primeira situação, primeiro passo. Agora, não vou mentir para vocês, o cara realmente tecnologia tem mais facilidade, porque ele já estuda isso. Mas ele não sabe discutir com alguém que é da área de telecom, não sabe, vai saber discutir com um cara do comercial, perguntar o que é aquilo. Ele vai ter que parar, conversar com o cara para poder entender. Coisa que o cara já sabe quando ele viu a informação. Beleza? Tudo certo? Beleza, então vamos lá. A gente parou o seguinte: a gente está fazendo a parte de transformação dos dados, né? A gente começou a fazer limpeza dos dados, transformar o dado, a gente mostrou um pouco ali do, 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 do dash, começamos a jogar uma questão de alguns dash. Eu vou aproveitar os dados que a gente já trabalhou da aula passada, já limpamos, e eu vou limpar um outro dado. Tá? Eu vou ter 3 dados para limpar, e esses 3 dados que eu vou fazer, depois eu transformo em dashboard. Então, a gente pega 3 aulas para focar em limpezas, depois técnicas, e depois a gente já tem a primeira, né? Agora tem, e depois a gente vai para a parte só para dash, só para montagem de dash. Então, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui em relatório, tá? E eu vou ter o seguinte, dessa situação agora, deixa eu só pegar aqui e mostrar os dados que eu quero misturar com vocês. Vou só pegar aqui. Lá na nossa planilha, lá no nosso link de dados que eu passei para vocês, vocês têm esta planilha aqui. Ela está em projeto 2, tá? Projeto 2. E lá ele tem o seguinte: cidades, produtos, vendedores, né? E umas pastas aqui. Isso aqui já é o final, tá? Então, isso aqui, depois que a gente fazer toda a limpeza, a gente vai fazer tanto o final do primeiro, que foi aquele que a gente trabalhou lá, que foi o base de dados, aqui já está o final, né? E agora a gente vai fazer a limpeza dos dados 2, tá? Então, o que está acontecendo aqui, tá? A gente tem 3 arquivos e 2 pastas aqui, ó. 2 pastas que foi repassada para a gente pelo comercial, né? Para que a gente possa analisar isso aí e ver o que a gente pode fazer, certo? Na última vez que a gente trabalhou com arquivos XLS. X tá aqui, ó. Que é um arquivo específico do Excel, né? Ele é específico do Excel. Nesse cara aqui, que é o projeto 2, essas extensões, elas estão em CSV, olha. Né? Que são extensões de documentos em textos, né? Se a gente for analisar, tá? A gente até isso acho que falou numa das aulas, né? Sobre que o CSV, eu abri até um arquivo, eu me lembro, né? Que são valores, tá, separados por vírgula, né? Valores separados por vírgula, claro, no inglês, né? Ou seja, esses documentos são arquivos aqui separados por vírgula. Se eu pegar num desse aqui, eu vou pegar aqui o produtos e vou dar um botão direito em cima e for editar com bloco de nota, ele vai trazer para a gente, tá? Puxou para cá. Este cara, olha só os dados aqui, ó. Eu já analisando, eu já encontro uma situação aqui, ó. Isso é importante a gente entender, tá? Esses dados que estão aqui, eles não estão separados por vírgula, apesar do nome ele ser lá CSV. Tá? Isso depende muito da criação do arquivo. Se você perceber, ele está separado por ponto e vírgula. Esse aqui, ó, ponto e vírgula. Código do produto, ponto e vírgula. Nome, ponto e vírgula. Código de barra, ponto e vírgula. Categoria. Vocês estão enxergando direitinho o que eu estou falando? Ótimo. Então, ele está aqui, ó. Esse, tá, pessoal, é uma das ótimas extensões que tem, porque os arquivos ficam pequenininho. Olha, se você ver aqui, ó, eu tô com 44 linhas, né? 45 linhas.
45 linhas, o arquivo é muito pequeno. Olha, 3,57 KB. Isso é muito pequeno. Uma foto do celular teu chega a ser 1000 vezes mais do que isso. É uma foto hoje de você no seu celular, pode ser 5 mega, que é equivalente a 1000 vezes essa capacidade. Aí vamos botar, claro, se aqui é 3, né? Então, se fosse 3 megas é alguma coisa. É 1000, vamos botar aqui. Então, é um arquivo muito pequeno. Né? Olha, vamos ver vendedores. Eu vou editar. Ó, ponto e vírgula também, dividido por ponto e vírgula. Código, ponto e vírgula. Tá vendo? Então, a gente vai carregar esse cara para lá. E aí a gente vai fazer o nosso trabalho de, né, transformação. Nós vamos extrair esse dado para lá, transformar ele. Né? O outro a gente já extraiu e transformou. Só vamos carregar depois para a gente fazer o dash. Esse agora a gente vai extrair e transformar. E depois só ficar preparado para fazer o dash. Tá? Então vamos lá. Vamos começar com o nosso trabalho. Eu vou seguir o projeto 2. Tá? Então vamos lá. Até aqui tudo bem? O que eu falei? Ótimo. Tá? Então, eu vou aqui, ó, obter dados. E no obter dados, eu vou procurar aqui, ó, texto CSV, texto barra CSV, que é justamente aqueles arquivos que estão lá, né? Que a gente vai trazer para dentro do nosso Power BI, né? Para que a gente possa tratar eles, tá? Então, eu vou clicar aqui. Vai carregar nossa fonte de dados. Pronto. Eu vou procurar ele, procurar, e vou ver a pasta onde ele está, tá? Lembrando que esse link aí eu já coloquei para vocês lá no WhatsApp e ele está lá naquela sala de aula lá do Moodle, conteúdo programático, tá? Então, deixa eu ver aqui. Dashboards, projeto 2. E eu vou carregar. Vamos começar pelos nossos produtos, tá? Poderia começar com cidade, não tem nenhum problema, tá? Vou pegar produto e vou abrir, tá? Com o avanço da tecnologia hoje, tá? O próprio Power BI vai tentar identificar qual é o separador, tá? Então, antigamente nós tínhamos de dizer qual era o separador, tal, mas hoje ele já faz isso para a gente bem. Então, olha só que legal. Ele já identificou o idioma. É sempre bom a gente verificar se tem algum problema de acentuação, tá? Aqui eu tenho as origens do arquivo, TF8, onde tem a questão dos acentuações nossas da língua portuguesa. E ele identificou aqui, ó, o ponto e vírgula, que é o delimitador, o que estava lá dentro. Se você tiver algum arquivo e ele não identificou, diga para ele. Aqui, ó, você pode dizer, olha, 2 pontos, vírgula, sinal de igualdade, tá vendo? Ah, não era ponto e vírgula, era vírgula. Então vem aqui, coloque em vírgula. Ele vai reconhecer e já vai, ó, separar direitinho para você. Sim ou não? Ok nessa parte? Então aqui que eu vou fazer, tá? Eu vou justamente download e vou transformar os dados, porque eu já estou verificando alguns erros aqui, tá? Tem uns espaços aqui, ó. Eu vou transformar esses dados. Ele vai trazer o nosso Power Query, né? Para a gente começar a trabalhar. Essa tabela, tá? Ela vai trazer para a gente algumas situações diferentes, tá? Porque eu tenho muitos dados e esses dados eles vão ser divididos em 2 tipos de tabela, tá? Que a gente vai conversando no curso, que vai ser a nossa chamada tabela factual e a nossa tabela dimensão, tá? A gente vai existir esses tipos e a gente tem que justamente entender quem é cada uma delas, tá? Então, primeiro a gente vai fazer o tratamento, depois a gente vai conversar sobre o tipo de tabela
porque essas tabelas elas vão se unir aí para poder trazer essa informação para a gente, tá bom? Então, quando a gente chega aqui, ó, nós já temos o nosso produto, tá? E a gente vai perceber o seguinte, o nome, né, ó, eu estou vendo que aqui tem alguns espaços nele aqui, ó, biscoito, Nesfit, olha. Código de barra, tá ok. Realmente, porque, pelo número de caracteres do código barra, tá? Ele coloca os exponenciais. E pelo jeito aqui o erro que tem é só mesmo no texto, né? Estou vendo aqui só no nome. Se alguém estiver enxergando, é. Então, olha só, vamos lá. Primeira situação, para a gente analisar. Esse código aqui, ele é um código referente ao meu produto, tá? Ele não vai ter operações de matemática nele, tá? Ele não vai precisar fazer nenhuma operação matemática. Esse código é referente ao meu produto. Se eu não vou ter que fazer nenhuma operação matemática com essa coluna, eu aconselho a vocês a transformar essa coluna em uma coluna texto. Tá? Ele vai substituir. Por quê? Porque senão o Power BI vai entender que essa coluna é uma coluna de número e ele vai criar um campo de somatória que para a gente não faz nenhuma referência até, porque é só uma referência código-produto, código-produto. Tá? Então, eu converto ele em texto para que o Power BI não faça essa condição de somatória, até porque depois a gente vai usar isso aqui para ligar com uma tabela que vai linkar todo mundo, tá? 2. Na minha coluna nome, tem alguns espaços. A gente já aprendeu a fazer esse tratamento, né? Simplesmente eu clico aqui, né? E a gente fez o quê? Como é que eu faço a remoção desses espaços? Hum? Largue a novela aí. Então, como é que eu vou lá fazer? Como é que eu tenho que fazer? Retirar esses espaços. Posso lá no transformar, né? Para formatar. Aqui, ó. Formato. Eu vou cortar e vou limpar. Tá? Cortar para tirar os espaços. Transformar. Formato. Cortar. Ó, tirou os espaços. Tanto do início como do fim. E eu vou aproveitar aqui e vou dar um limpar caso esteja um caractere não imprimível. Tá? Poderia fazer aquela técnica que a gente fez, né? De fazer uma coluna personalizada também, né? A gente fez na aula passada, né? Podia adicionar uma coluna aqui, ó. Uma coluna exemplo. Para ver se ele tira lá aquela numeração, né? Eu vou botar biscoito, moça. Para ver se ele remove lá a maioria dos textos. Já deu uma boa facilitada aí, ó. Isso aqui a gente fez até naquela aula lá, né? A gente aprendeu a fazer essas colunas personalizadas aqui, ó. Deu para tirar bastante, olha. Não é tudo, mas já deu uma facilidade. Custo unitário, preço unitário. Sim, peraí. Eu vou repetir aqui, ó. Só remover. A gente fez isso aqui, ó. Pegamos essa coluna aqui, tentar remover isso aqui, ó, o máximo possível. Viemos em adicionar coluna e a coluna exemplo. Certo? Até aí tudo bem? Nessa coluna exemplo foi aquela que a gente estudou, que a gente vai ensinar ele e ele vai aprender e tentar remover, né, o máximo, mais próximo possível, tendente a ser alguma coisa, tá?
Então vamos lá. Então eu fiz aqui, ó. Eu cliquei e escrevi, ó, biscoito. Moça. Eu estou dando uma informação para ele que eu quero só esses primeiros elementos. Ele vai entender e vai aplicar, ó, na maioria, tá vendo? Alguns ele vai tirar e outros não. Se ele não for tirando, você vai dando mais informações para ele. Ó. Farinha dona, ó, lache. Quanto mais dados vocês entregarem, ele vai tentar. Vou tentar aqui, ó, até esse um L aqui. Bora ver se ele vai conseguir remover a maioria. Olha, sabão aqui, ó, ele comeu, ó, o em pó. Ó, já deu bronca aqui, ó. Ó, vamos ver aqui. Notebook, notebook, Samsung. Ó, já voltou, tá vendo? Só que já trouxe mais coisa, ó. Eu já não quero esse. Ó. Tem coisa que é bacana, mas tem coisa que ainda é Nestlé. Aí, escrevi errado. Faltou um E aqui, né? O. Tá certo? Nestlé. Nescau. Meu N tá ruim aqui. Nescau. Ó. Ele já, tá vendo? Não tá pegando legal aqui. Então, normalmente, tá? Seria bom a gente. Eu acho que os primeiros estavam até melhor, né? Só, deixa eu ver aqui. Só no primeiro elemento lá, acho que estava até melhor do que os outros. Ó, deixa eu ver aqui. Biscoito, moça. Eu acho que esse aqui foi o melhor. Esse aqui foi o melhor. Tá vendo? Tirou bastante situação. Depois a gente só pontua aqueles que faltou e substitui. Assim, ó. é, Esse aqui tá melhor. Aí eu vou dar um OK. Tá vendo? Eu vou puxar lá para perto do outro que tava. Tá vendo? Então vamos imaginar aqui, ó. Ele, mouse, refrigerante, biscoito, latinha de guaraná. Esse sabão aqui, ó. Esse sabão aqui deu um problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir ele. Botão direito, substituir por valor. Substituir por qual? Substituir sabão por sabão em pó. Sabão em pó. Aí ele já vai ajustar todos os outros. Já diminuiu o time, entendeu? Ó, Nescau, 1 litro, tá vendo? Não ficou bacana. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou substituir Nescau por Nescau. Ó. Pasta de dente, ele comeu aqui, ó. Substituir por pasta de. Opa, só faltou a pasta, né? Pasta de dente. E aí, ó, tá organizando com açúcar, multilaser, sabão em pó, ele já resolveu aqui, Budweiser, Corona, olha, vocês que nem gostam. Eu não bebo. Então aqui, Corona, Close Up, mas aí a maioria ele já arrancou. Aí só falta esses quatro agora. Cif, eu não sei nem que produto é esse. Só peguei do pessoal lá da. E a Fanta aí que eu acho que já deu uma boa. Opa, tem uns caras aqui no meio, ó. Budweiser, pessoal que gosta aí, ó. E o Red Bull.
Acho que deu uma boa limpada. Ó, caixa de som, faltou só arrumar aqui. A caixa de som é caixa de som. Esse aqui faz parte do nome do produto, tá? Esse 10 faz parte do nome do produto. Também tem que tomar cuidado com isso. Olha só que interessante. Obrigado, Jaqueline. É, se eu não sou conhecedor da área, cara, o que que ia dizer aqui? Xiaomi Red Note. Aí o cara disse, esse 10 aí deve ser da unidade, como todos os outros. Mas na verdade é a versão do produto, né? Que o Xiaomi Note 10 ele é um aparelho, versão 10. Então esse 10 faz parte dele. Então isso tem que tomar muito cuidado. Aí. Climent 2 em 1, ó, 2 em 1 também faz parte desse produto, né? Isso aqui, ó. Ó, creme 3M. Eu só estou usando aqui para não ficar escrevendo. É, deu uma boa limpada aqui, ó. Então esse aqui, ó, vai ser o nome. Esse aqui, tá, eu vou tirar ele, eu não quero ele. Eu vou remover e esse aqui vai ser o meu novo nome. Pronto, eu acho que deu uma boa ajeitada, ficou até bonitinho aí, ó. Demos uma limpeza geral nele. Creme Tio João, onde tu viu isso? Creme, creme Tio João? Não tô vendo. Eu tô vendo aqui, é um erro bem aqui, ó. Um espaço bem aqui, ó. Nesse, nessa pasta de dente aqui, tá espaçada aqui. Cortar. Ou cortar, fiz besteira. Ó, cortar aqui, ó. Eu acho que tava um espaço aqui nesse creme de dente. Eu não só tô enxergando. Deixa eu ver aqui. Poxa, vou voltar tudo aqui. Arroz, tio João. Ah, é, tá faltando aqui, ó. Tio João. Arroz, tio João. Agora eu tô procurando esse. Vamos lá. Sabão, notebook, Nescau, pasta de dente, açúcar, sabão em pó, creme de pentear, Comfort, Cif, Fanta, headphone, caixa de som. Ok? Tá faltando alguma coisa? Eu não tô vendo e vocês estão vendo? O creme e aqui o tio João já ajeitei, não é isso? Ah, tá. Não me assusta não, pô. Aí eu vou remover esse aqui. Nome. E eu vi bem aqui, olha. Eu tava olhando de perto, eu vi que a pasta de dente, ela tá com espaço aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu cliquei aqui, ó. E ela tem um espacinho ali, tá vendo? Não era pra estar esse espaço. Eu vou aproveitar aqui, ó. Vou marcar ela, transformar. Eu vou extrair já. Formato, cortar. Para ela ficar sem esse espaço aí na estrutura. Né? Não tem mais, ó. Não tem mais lá. Então, código de produto, nós estamos como ABC. O nome do produto também é texto.
O código de barra é numérico, ok. Custo unitário, nós estamos. Tá, número decimal, beleza. Fornecedor, não estou vendo erro, mas só para garantir eu vou dar um. Eu vou tirar, eu vou cortar aqui para ver se não tem espaço. E o preço, também vou clicar aqui só para garantir. Pronto. Então, esses dados aqui eu acho que estão finalizados aqui. Não estou vendo mais erros. Tá? Só que nós ainda temos mais dois lá, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui mesmo, tá? Eu não vou sair daqui. Eu vou lá na página inicial, tá? E eu venho aqui, ó, nova fonte e vou procurar aqui, ó, texto CSV, tá? E vou procurar, tá? Vou procurar agora lá no projeto 2. Eu vou trazer para mim agora a cidade. Vou dar próximo, né? Tô vendo ali que tem uns erros de acentuação. Dá uma olhada aqui. Cadê? Acentuação, alemão, japonês, o TF8. O que que tá querendo? Não tá lendo o TF8 aqui? Deixa eu ver aqui. Sério. Ó, eu troquei pro 7 aqui, ele já leu os acentos, tá vendo? Então, cada vez que ele tenta automaticamente aí tentar identificar, e às vezes acontece essas situações, tá? Tá? Então, só assim, nós temos o TF8, tá? Ele normalmente é um padrão mundial, né, que a internet usa para texto, e o TF7 ali, ele é mais feito para redes antigas. Então, tem uma questão aí de vantagem, nisso. Então, eu verifiquei aqui, ó, tanto no 7 como no 8, para ver por que os acentos não estavam sendo carregados. Né? Carregou os acentos, tá vendo que eu queria, e eu vou ver aqui, ó, transforma dados. Né? Então ele vai trazer agora mais uma tabela. A tabela de produto está aqui, ó, e a tabela cidade agora veio. Tudo bem até aqui? Voltar? Na hora que eu carreguei, tá, vou carregar de novo os dados. Só tirar aqui, ó. Vou carregar de novo os dados. Eu vim aqui, ó, nova fonte, texto, e fui procurar. Aí eu encontrei o que carreguei é a cidade. E abri. É, normalmente é isso. É porque é aquela coisa de exata, né? Tem que repetir para pegar essa manha aí, tá? Às vezes tem técnica de limpeza que eu não uso há muito tempo, que aí eu esqueço mesmo. É aquela coisa que a gente passa a gente parar, né, a gente acaba esquecendo. Então aqui, ó, identifiquei esses erros aqui, ó, de acentuação. Então eu vim aqui e troquei para o padrão 7, o padrão mais antigo. Aí, ó, ele carregou os acentos. Ok, William?
Beleza. Então, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou carregar para me trabalhar com ela. Cliquei aqui, transformar. Na setinha aqui, ó. Transformar. Pronto. Carregou mais uma tabela para gente. Não, não se preocupa com isso aí, não. É isso que a gente vai fazer agora. É, o Europa Ocidental também serve. Boa, Ítalo. Também é um padrão. Verifica a versão, pode ser a versão. Antigamente não tinha esse já era o transformar dados. Mas agora essa última versão já está vindo no padrão. Lembra que a gente conversou do padrão ETL e o padrão ELT. Agora já está vindo nesse padrão ELT. Então, olha lá, vou fazer o seguinte: eu vou transformar nossos códigos para texto, porque eu não quero que ele aplique nenhuma somatória aqui. Substituir. As cidades estão ok, mas eu tenho o seguinte: eu tenho aqui um problema relacionado à cidade. As cidades elas estão no padrão, tá vendo? Ó, São Paulo, toda a cidade de São Paulo. Desculpa. E aqui eu tenho Rio de Janeiro, depois Bahia. Só que é o seguinte: eu tenho uma função no Power BI, presta atenção que aqui hoje está tudo verdinho, ó, e aqui está cinza, que tem dado vazio. Eu tenho uma função no Power BI que é o seguinte, que é o preencher, tá? Deixa eu ver aqui, transformar, preenchimento. Bem aqui ela fica, olha, preenchimento. Se você clicar no preenchimento, ele tem, ó, preenchimento para baixo e preenchimento para cima. Tá? Clica no transformar, preenchimento. Só se eu pegar isso aqui, ó, e botar preencher para baixo, ele não vai fazer nada. Porque ele não identifica esses espaços aqui, ó. Eu preciso dizer para ele que esses espaços, eles são um nome para que ele possa fazer essa substituição. Até aqui tudo bem? Então eu vou ter que dar um nome que ele tem para cá, para ele poder identificar, tá? E aí a gente vai aplicar esse preenchimento, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui nesses espaços, vou dar um botão direito e vou substituir o valor. Eu vou dar um nome para esse cara aqui, tá? Porque ele está vazio, tá? Existe uma diferença, tá? Entre vazio e ausência de valor, tá? Ali para ele está vazio. O preenchimento ele procura resolver o problema da ausência de valor. Então existe essa diferença, tá? Aqui para a gente está vazio. Só que não vai servir o preenchimento. Eu preciso transformar isso aqui em ausência de valor para ele identificar e ele aplicar a técnica de preenchimento, tá? Então, o que era vazio, eu quero colocar, vou colocar a palavra num, que vai fazer uma referência à ausência de valor, tá? Então, ou também dado perdido, tá? E aí ele vai identificar que agora existe essas situações para aplicar a situação. Vamos lá, eu vou dar OK. Então, onde estava vazio, agora a gente colocou ausência de valor. Tá? E agora eu vou clicar técnica de preenchimento. Preenchimento para baixo. Pronto. Nosso problema está resolvido. Claro, tranquilo. Aqui, ó. Estava assim, vazio. Nós temos que eles têm com ausência de valor. Demos botão direito. Substituir valores. Onde era vazio, nós queremos que fique a palavra num.
dou OK, e agora eu aplico a técnica de preenchimento de valor. No caso, estou aqui, eu vou botar para baixo, resolvido nesse caso. Nesse caso aqui, eu acho que eu não tenho até nem mais nada, né, para mexer. Cidade está OK, os estados estão como ficou verdinho agora tudinho, né? Código OK, cidade OK, estado OK. Não, agora não. Só se eu tivesse relacionar, eu relaciono entre tabelas, tá? Não entre colunas. Entendeu? Só se eu tivesse uma tabela, cidades e estados, e aí eu unisse com essa aqui, cidade. Aí sim eu faria relacionamentos. Que aí pelo código a gente mataria. Eu vou fazer um aqui mais ou menos nessa pegada. E aí, galera, até aqui, como é que tá a situação? Tá tranquilo? O professor, aí aqui o BI, ele assim, ele é mais intuitivo, né? É. Porque eu trabalho, né, com a parte de analytics também, só que Uhum. a gente utiliza o SAS, o Visual Analytics. Sim, conheço. É, Então, assim, ele não é tão fácil de utilizar como o BI. porque o Visual Analytics é uma ferramenta já gigantesca, né? Ela já é uma. Sim, já é uma coisa mais voltada para análise, né? Estatística. Não, assim, não é só para questão da análise estatística. Ele é muito mais poderoso do que o Power BI, entendeu? É, tem É, essa vantagem. é, Além de ser ele, bem mais caro. e coloca a cara nisso, né? A gente bota assim que. Então, tipo assim, fora que lá dentro, para te ter noção, o SAIS, né, ele tem inteligência artificial embutida, você consegue fazer relacionamento drag drop, não sei se já fizer, tu pega e larga, ele já faz bonitinho, né, se a pessoa fazer o cubo de dados, ele já é um outro nível, né, vamos colocar assim, mais, uma ferramenta mais forte, né, mas é aquela coisa, o forte tem seu preço, né, Sim. é, Lá já é, tem a questão de machine learning, de. tu pode fazer previsão de estatística, Sim. tu já pode fazer a parte de ciência de dados, né? Tentar prever as situações, né? Aí já tem que ter o conhecimento estatístico da coisa, mas ele é uma ferramenta muito mais poderosa do que o Power BI. Ele tentou justamente era tentar abocanhar um pouco desse mercado, porque essas ferramentas, como por exemplo o SAS, o Tableau, o Equinil, que também eu acho que tem um cliente meu que usa, que pagou 150 mil por ele, para te ter noção também. Mais uma. É, assim, se for botar comparar o preço, né, é bem barato. E aquela ideia de você treinar o usuário, né? Treinar o usuário. Tanto o SAIS como esse Quick Leak, se eu tô lembrado, deixa eu ver aqui. Quick Leads. Esqueci o nome dele. Quilic, aqui, Quilic. Quilic Cloud Analysis. Ele é concorrente direto também do SaaS, tá? Eles pagaram muito caro por uma ferramenta como essa aqui. Só que aí é aquela coisa também. A equipe foi treinada para mexer, tem licença de uso, é muito parecido com o SaaS. E aí você não tem muito o papel do usuário, né? Aqui é aquela coisa, cara, vamos pegar o usuário. Vamos tentar capacitar o usuário para tentar diminuir esse mercado, tentar diminuir o preço. Mas ainda se mantém aquele profissional com a visão mais alta de estatística, de análise, que aí já se torna mais quase um que a gente chama de o engenheiro de dados hoje, né? Preparar esses dados para essas pessoas poderem já. É, aqui a gente já.
Por exemplo, a gente já trabalha desde o ETL até levar para ferramentas Ó, já de painel, de monitoramento, porque o SaaS ele tem um compilado, né, de sim. ferramentas. Aí tu já Aí, prepara o painel e já isso, entrega para eles só poder visualizar. Ou eles montam já, exato. Não, é tudo a gente que faz a consultoria para entendeu? montar o painel. Aí é isso que eu tô te falando. É, só que aí tem essa dependência hoje da equipe, entendeu? O Power BI ele já tentou tirar essa da nossa mão, né? Porque aí hoje eu consigo pegar um vendedor e dizer para ele montar para mim, né? Com um pouco de visão do negócio, ele consegue montar. Mas se eu tentar fazer algo mais estatístico, aí depende de pessoas como já você, depende de pessoas já mais que já tem uma visão melhor analítica, né? Mas É o porque também o BI ele é bem próximo do Excel, né? E a maioria das empresas eles têm essa habilidade, mexe com então, planilha, o então Power acaba BI sendo bem mais acessível. Power BI, tá? Power BI. O BI É, o Power BI é. o BI ele já é o framework, mas o Power BI é pegar-te bem na ferida. É a ideia do cara dizer assim, é um pulo para Excel, tipo, é um pulo para ele, do Excel para o Power BI. Se você gosta de Excel, você vai dominar ali o Power BI com mais facilidade. E também aquela questão do fazedor de tabela, né? A gente contratava os caras, tu sabe montar tabela? Ah, tu é bom de Excel. Aí o cara ia lá, ficava montando tabela o dia todo. Hoje não tem mais essa função, né? O cara quer que tu monte a tabela e quer que tu diga, sim, o que essa tabela está dizendo para mim? Que era coisa que o pessoal não fazia do Excel. Ele montava a tabela e entregava para os seus coordenadores, para os seus gestores. E não tinha que parar e pensar daquilo ali, né? Agora não. Ele não é só um fazer, ele é um analítico, ele tem que pensar. E aí caiu na mão o analista de dados júnior, até que eu digo que é o primeiro passo do cara que gostava de dados e ir para essa área, né? Para essa área. Mas vocês têm noção, essas ferramentas que são muito poderosas, né? São muito poderosas aí. Tem uma também que eu gosto muito, que eu estou tentando lembrar o nome aqui, só que ela é bem salgada. Deixa eu ver se eu pego aqui. Olha, a Bruna já entregou quanto ela ganha. É muito caro o Visual Sage. E, professor, e eu comecei como estagiária. Eu não Ó, sabia nada de analytics, não sabia nada nem sabia o que era SaaS. não, e a gente vai. Pior que nada, cara. A gente vai se apaixonando por essa questão de dados. Tu vai. Sim, Cada vez tu tem novos desafios, né? Dificilmente tu tem a mesma coisa para fazer. Não tem aquele, digo assim, todo dia um desafio novo e, e uma pergunta nova que o cara quer responder para o universo com os dados que ele não tem. verdade. Então vamos lá. Deixa eu ver, depois eu vou ter que procurar aqui. Então aqui, ó, a gente já matou, né, Tableau já coloquei, QuickSync. Aqui, ó, o Looker, até coloquei. Esse aqui a gente está até trazendo a gente está trazendo pro Senai, que é esse aqui, ó, também, ó. Já está na nossa matriz, né, que é o Look, que agora é o Big Query, né, para trabalhar com ele, que é o Google Cloud de análise. Deixa eu ver se eu consigo trazer a tela para vocês dele. Esse daí já seria da Google, né? Da Google. Ficou muito famoso em nível de dados, está crescendo bastante ele. Não sei o que estava aparecendo aqui para mim, deixa eu ver aqui. Que agora ele é Google Data Studio, ele era o Google Locked e agora é Google Data Studio. Ó, olha as imagens aqui para ele ver. Ó, é. Power BI abriu a porta assim e barateou o negócio, né? Porque os caras cobravam muito caro pra gente isso aqui. Falar assim aí que o pessoal desculpa achar que eu vivo em dinheiro, né? Ó. A vantagem disso aqui é a nuvem, tá? A vantagem disso aqui é a nuvem. O outro esse aqui é o que esse cliente meu tem, é o QuickSense. Ó.
Eles compraram esse lá para eles. Se eu me lembro, eles compraram bem carinho, acima dos 100 mil. Não sei agora como tá o preço, mas estava acima dos 100 mil e eles ainda pagavam licença. Agora está em nuvem a maioria desse serviço. Outro também muito bom, e se vocês quiserem também avançar, é o Tableau. Para vocês terem noção, o Tableau é da Salesforce, que é praticamente um software altamente poderoso na Europa, nos Estados Unidos, eles são muito fortes. Aqui no Brasil, quem domina muito é a TOTUS, né? Aí lá fora, a Salesforce é muito forte. Né? E ele tem o Tableau. Então, se você, assim, aí, claro, né, o Power BI que está na nossa lista aí, tá? Deixa eu ver se ainda tinha. Tem esse aqui, tá? Mas esse aqui o cara tem que ter uma visão de estatística muito boa. A gente usava até no curso de estatística, né? Que é o IBMS PPS. Né? Ele é para montar estatística, cubo de dados, ele é gigantesco e bem carinho, né? Ele já é para ciência de dados e análise de dados. Agora, pensar em soluções open source, tá? Aí você pensa assim, a gente está falando de dinheiro. E a gente tem que pensar também em soluções open source para as empresas, porque nem todo mundo vai bancar isso aí, né? Uma dessas é o Apache Superset. Esse aqui eu já ministrei um curso também. Apache Superset. Deixa eu ver aqui se ele entra aqui. Ele é de graça. Quanto ele custa? Só o teu servidor. Bota teu servidor, coloca lá dentro. E aí tu tem toda uma ferramenta de análise aí. Ele é totalmente aberto para mexer. Cara, é muito bacana isso aqui também. Conecta no banco, gera. Tenho até medo de falar isso, quando eu digo assim de graça, aí dono de empresa escuta isso, aí diz, cara, bora passar para esse. É a palavra que eles mais gostam. Então vamos voltar para cá. É o Power BI de graça inicial, né? Quem compra de primeira licença é de graça inicial. Então já temos duas tabelinhas. Vamos carregar nossa terceira? Então vamos lá. Vamos lá novamente. Barra inicial. Fonte. Vou procurar texto CSV. Vou procurar. E agora eu vou trazer os vendedores. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou abrir. Vamos ver essa bagunça aqui. Fica até quando tu já olha assim. Esse aqui é surpresa. Ele me manda os dados aí para me ver. Eita, isso aqui tá bacana. Vamos pegar aqui. Eu vou até pegar aqui Não, não esquenta não, pessoal. Aí acontece. Deixa eu ver aqui que eu vi um outro padrão aqui Europa Ocidental aqui, ó. Acho que ele botou aqui pra gente, ó. Ó. Ele é um padrão também que funciona bem por causa do português da Europa, né? O português de Portugal, em alguns casos. Então identifica bem. Mas esse cara tá com uma situação assim, o quê? Que a gente consegue analisar. Que todos os nossos dados, né, que estão vindo, as categorias, elas estão como coluna. E esse cara aqui tá vindo como linha, tá aqui, tá vendo? A gente já consegue entender que isso aqui vai ser um problema pra gente, porque o Power BI ele trabalha os dados como as categorias como coluna. Sim ou não? Deu para entender o que eu falei? Aqui, ó, a categoria tá assim, por linha. É para ele estar por coluna. A gente vai ajeitar isso aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dar o botão direito, aqui, ó, e vamos no load para carregar ele para dentro da nossa estrutura. Já tá aqui agora, tá vendo?
Bateu o sono agora. Passar essa murrinha de sexta. Então vamos ver aqui, ó. O que, que eu posso fazer? Cara, tem uma coisa bem interessante no Power BI. Se vocês olharem bem aqui, ó, no transformar, você vai ter uma função bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Transpor. Parece lá que era da matriz, né? Que tinha na matriz, na matemática, que dizia, fazia matriz transposta, né? Quem lembra da matriz transposta, né? O cara pegava a matriz, o que era a linha virava coluna e assim, etc. É mais ou menos isso. Eu vou no transformar e vou clicar na transformar, transpor e vou dar um clique. Porra, já arrumei. Um clique. É, pensei que ia dar muito trabalho, né? Ajeito aqui, ó. O código. Olha aí. Dois cliques. E com dois cliques a gente ajeitou o nosso problema. Então, é só ajustar aqui os dados, né? Que aqui o código do vendedor está como número. Vou colocar como texto para não gerar uma área de somatória. Ok. Texto. Vou verificar se não tem espaço, né? Vou aproveitar que eu estou aqui, vou clicar no formato e vou dar um corte, para ver se não tem espaços. No dado de nascimento, eu vou verificar também logo se está tudo certo, né? Vou usar localidade, data, só data, né? Para não ver se não tem nenhuma hora embutida por aí, data, e vou deixar no padrão Brasil. E o salário fixo está errado, né? Tem que ele estar como número inteiro. Ele é número decimal fixo. Imagina lá, se não tivesse Power Query, como é que a gente ia fazer isso lá no Excel? Cara, tem que chegar lá e dizer assim, dá três porradas aí pra. E aí eu ia levantar e dizer, cara, me dá um aumento aí. Passa lá, né, esse cara, me dá um aumento, porque é muito que eu vou ficar. Avisa o meu chamado que vai dobrar a hora. A Power Query salvou a gente, muita coisa. Tanto isso como o Python, né? Acho que no próximo curso, terminando isso aí, eu vou abrir o análise aí. Eu acho que depois eu vou abrir o de ciência. Aí eu pedi para a Bruna abrir um curso de Visual Site para vocês aí, ó. Eu vou ver, estou pensando em abrir uma ferramenta dessa open source. Ou Apache Superset ou Tableau. Aí eu vou ter que dar. Aí vai ter SQL, a gente vai dar uma olhada bacaninha nisso aí. Manda pra gente, professor, os cursos. Bom, quando vocês terminarem, não saiam dos grupos, a gente fica mandando lá. Eu sempre quando mando dou preferência para vocês. Então vamos lá. Olha só que bacana. A gente já praticamente terminou a organização desse aqui, né? Terminamos aí a organização desse aqui. Vamos para o nosso próximo lá. Estou até de crachá ainda aqui. Vou deixar aqui meu crachá. A próxima que a gente tem lá, vamos dar só uma olhada aqui na minha pasta até.
Tá, carregamos os três. Nós temos uma pasta venda aqui, ó. Dentro dessa pasta venda, ele tem várias vendas aqui, tá? Só para notificar, o que é que essa pasta é? Foi retirado lá várias vendas da mesma estrutura, tá? Os dados do mesmo local, em anos diferentes, ou seja, a estrutura deles é todas iguais, só mudou os anos, tá? Cara, não dá para a gente ficar puxando um por um isso aí. É muito trabalho. Já que eles são da mesma estrutura e só troca o ano, isso aqui poderia ser uma estrutura só para a gente analisar, tá? Nessa pasta, se eu quiser carregar essa pasta, ela só tem que ter os dados. Tome cuidado quando o Windows ele tem mania de criar isso aqui, ó, esse arquivinho aqui, ó, desktop.init. Ele pode dar uma interferência se a gente carregar a pasta, tá? O que aconteceria vocês? Sempre olhar a pasta para ver se esse arquivo não tá. Ele normalmente é um arquivo oculto, tá? Se vocês olharem aqui, ó, para ele aparecer, vai no visualizar, mostrar, e aqui, ó, item oculto. Aí ele aparece, tá? Se ele tiver, tá, deleta ele, tá? Que é para ficar só os arquivos. Só os arquivos. Tá? Porque se ele tiver lá no meio, na hora de fazer a importação, como todos são iguais, vai aparecer o desktop.int e aí o pai vai dizer assim, cara, não consigo carregar porque tem um cara diferente. Tá? Então a nossa meta agora é carregar todas essas tabelas de uma vez só e depois mesclar elas numa uma só para gente. Tá? E aí eu vim aqui, removi o desktop.int, poderia estar oculto, vim no visualizar, mostrar, e aqui, item oculto, ele aparecer. Ele não tá mais, tá vendo? Sumiu. Sumiu não. Eliminei ele logo. Vou fechar aqui, ó. E agora eu vou para lá para meus dados. Vou carregar ele aqui. Então, vou na minha página inicial. Eu vou adicionar esta fonte. Só que aqui eu não tenho pasta, tá vendo? Eu vou ter que clicar aqui no mais. Sai fora. Não vou comprar nada. E eu vou procurar aqui, ó. Vamos lá. Novo. Cliquei em novo. E aqui, novo, eu vou procurar a pasta. Olha a quantidade disso aqui, eu já mostrei para vocês. Isso aqui é uma coisa que cada vez me impressiona mais, tá? Toda vez tem coisa nova aqui, olha. A quantidade de conexões que tem. Para um software que é gratuito. Felipe disse que vai mandar até uma coca lá para o presidente da Microsoft por causa disso. Só lembrando que isso aqui cada vez vai melhorar, né? Vocês sabem que essa nova presidência aí está cada vez mais forçando para a inteligência artificial em tudo. O Power BI, ele tem IA, tá? Só que ele só está no modo corporativo. Precisa de uma licença corporativa para isso. Isso que a gente está fazendo, tu pode pedir para o Copilot fazer, tá? Vou ver se eu vou pegar uma licença e eu mostro para vocês. Então, olha aqui, ó. Oi, professor, Pode quando falar. você fala para o Copilot fazer, no caso, ele iria fazer essa análise ou Ele faz o processo de transformação e já deixa tudo pronto. Tu já diz para traz o dado tratado e a gente só tu diz ficaria para ele, responsável olha, por fazer o painel, né? verifica para mim o que eu tenho que fazer para analisar esses dados e o que eu tenho que retirar. Aí ele vai dizer para ti, isso. Aí, se posso aplicar, você poderia fazer para eu aplicar. Ele aplica e faz. Quase o desempregado. Agora tem que. A única vantagem é ele também ajuda no Dash, tá? Ele também ajuda no Dash. Vocês podem fazer até esse teste no Excel também, tá? O Excel também tem. Quem tem Office 365 pode fazer isso, tá? Eu não sei se o meu já atualizou. Deixa eu só ver aqui já. Eu estava esperando lançar uma função nova que vai entrar no. Deixa eu ver se ela já apareceu aqui.
Ó, conversa com o compadre. Aí ele já aparece aqui para mim, tá vendo? Aqui no meu canto, ó. É isso aqui. O mesmo jeito que aparece aqui, aparece lá, tá? Igual. Ainda não tá chegando, ainda não chegou aqui. Eu vi na versão preview. É a fórmula Copilot. Tu escreve copiloto e diz o que tu quer e aí ele já vai fazer para ti. Eu tô vendo, ainda não chegou, mas isso aqui já dá, olha, configura o orçamento, cria os dados, ele já faz tudinho aqui. Isso aqui também tem lá no Power BI, aparece bem por aqui. Vou ver se eu consigo pegar, vou ver se eu pegar uma licença. Vou dar uma chorada aqui para a Microsoft pedir uma licença para mim. Na conta do Senai. Ixi, eu gravei isso, ó. Vamos. Vou clicar aqui na pasta. Ele vai dizer qual é a pasta que tu quer. Eu vou procurar. E eu vou procurar aquela minha pasta com meus dados, tá? Então, cadê? Projeto vendas. Tá aqui a minha pasta. Vou dar um OK. Atenção que é só o vendas, tá? Vou dar um OK. Vou dar próximo. Ele vai ler os arquivos para mim, tá vendo? Então ele. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Porque eu quero combinar isso aqui, tá? Ah, tá. Vamos lá. Então, olha só. Ele verificou os dados, teve acesso. Eu quero fazer uma combinação desses dados aqui, tá? Não, pode fazer isso não, Felipe. Isso dá bronca. Está errado. Vou combinar esses dados. Ele vai consultar os dados, vai analisar e vai criar uma planilha. Ó, a, essa tabela, a gente vai conversar dela justamente e vamos começar a conversar sobre a questão das tabelas factuais e dimensão. Ela é uma tabela, né, que ela vai unir, ainda não vou colocar nome para nada, as outras tabelas que a gente trabalhou, né? Aqui tem informações unificando tudo, tá? Então aqui eles me trouxe, olha, o código do produto, o código do vendedor, a data, desculpa, a data e a quantidade, viu? Ele combinou todos aqueles outros, todas aquelas tabelas nessa aqui. Cara, tu já pensou quanto tempo ia perder? Ter que pegar todas aquelas tabelas que estão lá, todas essas tabelinhas que estavam lá, ter que exportar para um lugar, verificar cada uma delas, colocar, alinhar direitinho, data, mexe, copia e cola. Ele já leu, verificou, mesclou tudo conforme os dados foram colocados e ele já organizou para a gente. Olha, são 9 tabelas. Agora eu vou levar isso para lá para me trabalhar. Né? Eu vou clicar aqui e vou transformar, levando para lá. Aí, ó. Isso aqui é o link com as tabelas, tá? Que ele fez, ó. E aqui ele trouxe, olha. Vendas. Aqui ela. Então tá aqui, ó. Cada dado que ele está trazendo, de onde ele trouxe, e ele trouxe tudo para cá para gente. Ó. Essa aqui é uma tabela de vendas. Normalmente, a tabela de vendas ela vem combinando com outras tabelas, sem usar ainda a palavra que a gente vai modelar esses dados.
tudo certo até aqui? Viram como essa questão da pasta? Alguém aí, tem alguém perdido? Então, o que é que nos interessa aqui? Código do produto, código do vendedor, código da cidade, data e quantidade. Esse cara aqui, esse nome de origem, para a gente aqui não serve. Tá? Então, o que eu vou fazer para ele? Eu vou retirar esse cara daqui. Vou chegar aqui e vou remover ele. Pronto. Vou remover ele. Eu tenho aqui, ó, já ela toda arrumadinha para mim. Eu só vou fazer o seguinte. Como esses caras são códigos, são números, né? Tá vendo? Ela tá toda verdinha, tá sem nenhum problema. Eu vou converter esses caras aqui para texto, como eu fiz das outras, que são código de cada um. Olha, o código que eu estou trabalhando colocando texto, para ele não fazer somatória, tá? Então eu vou clicar aqui, texto, texto. Pronto, tá? Depois a gente vai vir. Nesse momento, essas tabelas elas não estão conversando, tá? Elas estão todas no mesmo lugar, mas elas ainda não têm uma união ali, elas não estão conversando, não existe uma relação entre elas. A gente, apesar que aqui está mostrando que elas têm uma relação, a gente tem que ver se o Power BI criou essas relações. Né? Porque aqui, ó, o código do produto é 7. O que significa isso? Significa que ele está indo aqui nessa tabela, na hora que foi gravada essa informação na tabela, ele foi aqui, código 7 era biscoito passatempo. Então ele gravou aqui que na hora o cara vendeu biscoito passatempo. Quem vendeu o biscoito passatempo foi o 32. Então, lá no vendedor, o 32, esse é o Junda. Não, não é o Junda, é o Pedro Miguel. Né? E ele vendeu aqui por 5, que 5 da cidade é São José dos Campos. São José dos Campos. Vendeu na data tal e 52 itens. Se tu já analisar, a gente já pode depois na frente aí pensar qual é o valor que foi de venda, né? E eu vi aí, eu não sei quem foi, se foi o Lucas ou se foi eu vi escrever aí, que também depois a gente pode tirar a venda, o custo e o lucro. Isso aí, a gente pode montar é, lá depois uma coluna com isso, né? Uma coluna personalizada. Né? A gente pode até manter os dados originais e depois criar lá na área do modelo, né? Essa parte, só para a gente usar nos gráficos. Essa planilha é muito rica para isso. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, já fiz. Vou aproveitar essa data, vou dar uma olhada aqui, vou verificar se não existe nada, então vou botar usar localidade, imaginando que tenha muitos dados, né? Vou trocar, vou ver, tirar se tem hora, vou botar data, e vou ver, deixar Brasil, que é por caso se algum campo tiver hora, ele já retira, né? A quantidade está correta, 2, 3, ótimo. Aí. Então, ele já, nossas 4 estruturas estão prontas, tá? Poderia, como eu disse, fazer, a gente já pode depois ir lá, salvar isso aqui, para a gente depois fazer umas formulazinhas, né? Ainda dá tempo de fazer umas 2 formulazinhas aí, antes de falar de relação. Aí eu quero pegar uma aula só de relação, para não ficar pela metade. Relação, né? Relação, até no modelo eu tenho que parar para explicar aqui. Relacionamento
até na questão dos dados, a gente tem que fazer devagar, com cuidado, porque se fazer alguma coisa errada, já era. Né? Então, quando vocês trabalharem relacionamento de dados, a gente tem que fazer os links corretos, né? Ver se as relações, a gente vai falar sobre isso um para muitos, né? Muito para muitos, para que quando for gerar as respostas, isso aí saia correto, né, nas estruturas. Então, o que a gente tem, né, o que a gente já tem, a gente vai salvar. Se eu tenho um PDF do... Cara, eu tenho um material, mas ele é bem mais completão, tá? Deixa eu só ver, eu posso até colocar lá no grupo de vocês. Ele é do curso de análise júnior e análise sênior, tá? Deixa eu até ver aqui, cadê ele? Eu coloco lá para vocês, ele é bem completo. Deixa eu ver aqui, BI, material. Tá. Eu vou colocar ele para vocês lá, mas entendam que ele é o completão, tá? Deixa eu ver aqui, Power BI. Eu vou colocar aqui, depois eu coloco lá no nosso grupo, lá na sala de aula. Porque o que acontece? Esse cara aqui, ele tem, se eu for falar para vocês, ele é um PDF, livro oficial, 1093 folhas. Mas ele tem tudo também. Aí, eu botei até para vocês aí, ó. Básico, o avançado e o extra avançado aí. Que sirva como bíblia para vocês isso aí, tá? Já tá lá no grupo, não vamos pegar o susto, tá? É mas esse é do curso que é a base dos 3 cursos que a gente tem. Mas eu acho que ele é bem interessante, que é daqui que eu estou montando todos os materiais que eu tenho, tá? Que é porque é do livro oficial. É, cara, eu tenho um também depois do Windows 7, que, cara, são 400 folhas cada um, que é do treinamento oficial Microsoft, né? Fica mais ou menos uma média aí de 3 mil por livro de treinamento, que é um treinamento que a gente ministra. E esse é um treinamento de Power BI. Depois de vocês fazerem Power BI, se vocês quiserem ter um peso maior, tente fazer uma certificação. Eu vou desenhar para vocês num documento as certificações básicas que vocês podem fazer. Tentem fazer, isso vai dar um peso interessante. Eu não lembro, Bruna, se o Visual Site ele tem certificação. Eu vou dar uma olhada. Eu tenho até um amigo meu que Tem, ele é dono de lá. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa. ele tem, e é bem carinho também. É bem carinho. Eu sei que eu lembro porque é bem carinho mesmo. Tá aqui, já encontrei aqui certificação. Eu mandei um oi aqui para ele. Ele já tá dizendo, pô, ele me mandou mensagem porque tu quer alguma coisa. Ele mandou o documento aqui. Mas a plataforma também, eles têm uns treinamentos gratuitos que você ganha badge É pela bacana isso. conclusão. O Olha, próprio olha, site tem. essa dica é boa aí para vocês aí. Tem essa, eu vou também essa aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, olha. A gente já tá quase aqui, a Cert Prof. Essa aqui já era para o Felipe ter todas, desde o curso técnico, né, Felipe? Toda vez que eu dou o curso técnico, eu falo dessa plataforma aqui, ó, a Cert Prof. E ela tem aqui, ó, exames gratuitos. São emblemas internacionais que vocês podem ter. Olha aqui, ó, tem praticamente aí uma galera aqui, ó. Scrum é muito bom, tá? Para quem quer entender o projeto, como está trabalhando, ó. Tanto Scrum, gerenciamento de projeto, e a governança é novo. Mas o que mais me coisa aqui, ó, Kanban também, pessoal, é bem interessante. Aqui abriu mais, ó, que até agora tem que clicar, porque já tem mais gratuitos, tá? Todos esses são níveis gratuitos aqui, ó.
Cadê? BI. Eu sei que tem um. Cadê o de BI? É porque eu traduzi. Tá aqui, ó. BI. Esse aqui, tá, pessoal? É o conceito do BI, do pessoal da administração. Mas vocês podem tirar ó, o emblema de BI Foundation. Né? Então, olha aqui, ó. Se você colocar 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 são 15 emblemas internacionais aqui, ó. Sigma é muito interessante, tá? O BI que a gente está estudando, o IA, Pilsner Canvas também bem interessante vocês fazerem. Todos esses são emblemas aqui que vocês podem tirar e essas provas elas são gratuitas, tá? Elas são provas de certificação. Você vai entrar, só façam a prova quando vocês pegarem o conteúdo. Se inscrevam, peguem o conteúdo, estudem o conteúdo. Essas provas não são monitoradas, mas façam, até porque faz parte do currículo de vocês. Né? Então, você está saindo com o Power BI. Aí você, olha, aí, o Bruno já deu a ideia de você fazer lá treinamento gratuito de Visual Size. E aí tira o emblema de internacional de BI. Pô, cara, bacana. Pega o de projeto que está lá também e de Business Canvas. Até colocou o link para vocês aí. Ó. Tá? Então, você sai aí bem forte, né, dessa estrutura aí. Então, vamos pegar aqui, eu vou copiar aqui, aí eu coloco lá no também para vocês lá. Aqui, gratuitos. Lá no grupo de vocês. A maioria é em inglês, mas assim, tem um tradutor e dá para fazer tranquilo. Aquela hoje do Books on the Table. Vão na manha, vão. Depois já tá rápido. Hoje já com o Google, dá para até fazer com o Google Tradutor em tempo real. Vocês dá para fazer qualquer coisa já. Tá? Então, só para a gente voltando aqui, finalizando. Então, esses nossos dados aqui, ó. Agora eu vou fechar e aplicar. Vou fazer o load dele. Deixa ele carregar tudo. Olha como já mudou um pouco, né? Ficou um pouquinho, mas já. Eu vou salvar aqui, tá? Então, vou salvar logo. Para não. Me perdi, é só não fechar e aplicar, professor? Só não fechar e aplicar. Salve logo antes de um apagão de energia. E aqui, ó, já tem os nossos dados aqui, ó, carregados, que é justamente que a gente vai avançar na próxima etapa, que é essa questão de agora ajeitar os relacionamentos deles. Né? Essas tabelas, elas têm um relacionamento. Né? E a gente precisa verificar se elas estão correlacionando. Tá? Até aqui, tudo bem? Ixi, apareceu aqui, perdi a conexão. Eu caí? Como é que tá? Vocês estão me vendo ainda? É normal aqui. Apareceu aqui em cima. Você perdeu a conexão com a sua rede. Deixa eu ver isso aqui. Se caiu, você já sabe. Então vamos lá, só verificando. Então agora, olha, eu vou ter as minhas tabelas. Olha lá que bacana. Essa aqui, ela vai ser interessante pra gente, tá? Aqui eu consigo fazer muita coisinha aqui. Mas olha só que interessante. Essa aqui vai ser legal quando a gente fazer a relação dessa com essa aqui, ó. Produtos com vendas. Porque eu tenho o custo unitário e eu tenho o preço unitário, mas eu não tenho a quantidade. A quantidade está nas vendas. A gente vai poder fazer essa relação aqui. Tá? E a gente ainda pode depois fazer uma relação com os vendedores. Os vendedores e também fazer uma relação com a cidade. Qual foi a cidade que teve mais vendas? Então, a gente vai ter que fazer isso para a gente criar nossas medidas e as nossas colunas. E para isso, a gente vai ter que vir para cá. Ó. Relação, exibição de modelo. Aqui, ó. Ele já identificou alguma coisinha aqui. Ó.
Tá? Identificou uma relação ali, ó, dos produtos e as vendas. Só que a gente ainda tem cadê? Vendas, cidades e vendedores. Tá? Normalmente esse cara aqui no meio, né? A gente vai ter que fazer essas ligações aqui, tá? Eu não quero, você dissesse assim, eu não quero que a gente tá fim da aula, a gente vai ter que conversar de relacionamento, né? Então prepare o choro. E aí a gente vai depois fazer essas ligações aqui, né? Isso aqui na segunda-feira a gente vai vincular isso aqui. Com esses vínculos, a gente pode vir nas tabelas, unificar os dados, começar a fazer tudo que a gente precisa e depois a gente vai criar esse dashboard. Então, combinado? Já deixar aqui gravado, para quem não fez isso aqui, hoje a gente só está com 17, né? Normalmente está com 32, às vezes 40. O pessoal que vai assistir a aula depois, para deixar arrumadinho, né, os nossos dados aqui. Já vou fazer, de salvar, mandei, eu já mando para lá. Tá bom? Beleza, então eu não vou avançar daqui, que é bem falar só segunda-feira só sobre isso. Fechado? Então, galera, e aí? Foi tudo tranquilo hoje? Gostaram? Tá legal nesse nível? Porque aí eu vou ter que falar, Vitor, sobre essa questão de modelagem. A gente vai ter que trazer um pouco da teoria de banco para aplicar isso aí. Qualquer coisa, pessoal, se estiverem com dúvida, podem levantar a mãozinha, parem, que eu explico, tá? Não tem por que se preocupar em relação, professor, não sei o que, vai atrasar. Cara, eu prefiro que vocês entendam do que eu sair avançando o conteúdo. Tá? Os mesmos projetos, eles vão se repetir. E aí a gente vai praticamente só aumentando as técnicas. Nossa amiga tá pro interior. Já tá, eu acho que eu já coloquei lá. Eu vou dar uma olhada aqui, até tanta coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma olhada já. Se não tiver, eu já levanto as duas. Fechado? Normalmente eu deixo a sexta para me arrumar essas coisas. Não, tranquilo, Will, tranquilo. Então, por exemplo, a gente fecha aí, dando ok, eu já aviso no grupo de vocês que as duas vão estar online. Fechado? Então, por hoje a gente fecha aí e um bom fim de semana para vocês.